Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Daniele. Nossa aula hoje será de português, tá certo? Antes de começar nossas aulas, as nossas dicas diárias. Vamos sentar num lugarzinho calmo, arejado, tranquilo, sossegado. Pegar o material de vocês, o lápis, borracha, caderno, se for preciso fazer alguma anotação. O livrinho de vocês para vocês acompanharem a explicação também, caso você queira, tá bom? Fique à vontade. Tá? Nós vamos falar hoje de palavras derivadas e sob e sobre. Vamos falar da diferença de um e do outro. Mas antes vamos falar das palavras derivadas. Tia, o que é essas palavras derivadas? São palavras que se originam de outras palavras. Tem as palavras primitivas, né? Então, as palavras primitivas, elas dão origem a outras palavras. E essas outras palavras nós chamamos de palavras derivadas. São as palavras que vêm da origem da primeira. No caso, se eu falar celeste, celeste é uma palavra derivada, porque a gente imagina o quê? Que vem da palavra céu, né? Então, as palavras derivadas são palavras que se originam de outras palavras. Vocês entenderam a diferença entre as primitivas e as derivadas? Então, as palavras primitivas são aquelas que dão origem a outras palavras. E essas outras palavras nós chamamos de palavras derivadas. Tá bom? Vamos ver aqui uns exemplos. No caso aí, o nome ferreiro vem da palavra ferro. Quer dizer que ferreiro, ela é uma palavra derivada da palavra ferro. No caso aí, a palavra ferro, ela é primitiva. Ela deu origem à palavra ferro. Livraria. Livraria é uma palavra derivada, porque ela vem da palavra livro. Livro é primitiva porque deu origem à palavra livraria. Se eu falar dentista, dentista é uma palavra derivada, porque ela vem da palavra dente. E dente é uma palavra primitiva que deu origem à palavra dentista. Se eu disser fogaréu, fogaréu é uma palavra também derivada, porque ela vem da palavra fogo, né? Então, uma se originou de outra palavra. Aguaceiro, quer dizer que aguaceiro é uma palavra derivada, porque ela vem da palavra água. Nesse exemplo que vocês estão vendo, as palavras que estão em parênteses são todas primitivas. Por quê? Porque elas deram origem às outras palavras, que no caso aí nós chamamos de derivadas. Pelo exemplo, vocês devem estar entendendo. Primitivas que estão no parêntese, porque dão origem às palavras que estão do lado. Então, essas que estão do outro lado são as derivadas que se originaram de outra palavra. Tá bom? Muito simplesinho essa explicação que dá para vocês entenderem. Nós vamos falar agora da diferença de sob e sobre. Gente, sob, ele significa o que? Embaixo, né? É uma localização do espaço, então embaixo. Se eu disser o garoto está sob minha responsabilidade, esse sob aí quer dizer que embaixo, tá certo? A situação está sob controle, quer dizer que a situação já está normal. Se eu disser o sapato está sob a cama, quer dizer que ele está embaixo da cama. Se eu disser o livro está sob a mesa, quer dizer que o livro está embaixo da mesa. Então, sob se refere, né, significa a localização do espaço. Então, ele está se referindo à parte de baixo, tá certo? E sobre, né, significa a localização do espaço de cima. No caso, deixei meus óculos sobre a mesa, quer dizer que está em cima da mesa. Nunca deixe o celular sobre a pia da cozinha.
Então, quer dizer que esse sobre a pia, ele está em cima da pia. Se eu disser os meus livros estão sobre a cama, quer dizer que os meus livros estão em cima da cama. Então, sob se refere à localização do espaço embaixo, né? Embaixo. E sobre significa a localização do espaço em cima, acima. Tá bom? Quando eu falar sob, então ele está embaixo ou está debaixo de alguma coisa. Se eu falar sobre, ele está acima ou em cima de alguma coisa. Tá bom? Então, aí a diferença entre sob e sobre. E voltando um pouquinho às palavras derivadas, pelo exemplo aí, vocês devem já devem ter percebido o que são as primitivas e os que são as derivadas. Primitivas, o que dão origem a outras palavras, e essas outras palavras que se originam delas, nós chamamos de quê? De derivadas, tá bom? E também sob e sobre, a diferença. Sob é quando está embaixo ou abaixo, né, de alguma coisa, e sobre é quando está em cima ou acima de alguma coisa, tá bom? Aqui tem uma atividadezinha para vocês fazerem aí, para treinar o que a tia explicou nesse instante. Vocês vão formar palavras derivadas de. Pode ser só um exemplo de cada, não precisa ser muito. Então, a palavra pedra, né? Pedra, ela dá origem a outras palavras. Vamos dizer, por exemplo, pedra, pedreiro, pedraria, né? São palavras derivadas porque estão relacionadas à palavra pedra. Outra palavra aí primitiva, né? Certo. Então, você vai formar outra palavra derivada da palavra certo. Novo também, né? Outra palavra que eu posso formar com o primitivo da palavra novo. Cor, cor também eu posso formar que palavra usando a palavra cor, né? Feliz também, que é uma palavra primitiva, eu posso formar que palavra, né, derivada da palavra feliz, tá certo? Terminou? Não, tem outra questãozinha. Aí você vai completar também a frase aí, no caso com sob ou sobre. Que vaso bonito! Aí você vai botar, ele tá sob ou sobre a mesa? Deixei meus sapatos sob ou sobre a cama? Traga os documentos e os deixes sob ou sobre o balcão. Conversamos bastante sobre ou sob você. Aí você vai completar, lembrando que sob, né, está relacionado à posição embaixo ou abaixo, e sobre está relacionado à posição em cima ou acima, tá certo? Não tem como vocês errarem essas questões não, certo? Tá facinho, facinho. Tia, tem a tarefinha do livro? Tem. Livrinho de vocês de português, né? Ó, vocês vão fazer a tarefinha do livro de português. Depois que vocês terminarem aqui de assistir o vídeo, de fazer a tarefa do vídeo, vão fazer a página 165 a 169, falando das palavras derivadas. 165 a 169, sobre as palavras derivadas. As 171 e 172, sobre a diferença do sob e sobre, tá certo? 171 e 172, que é a atividade sobre e sob, tá bom? Terminou, vai fazer a atividadezinha do livro de reforço para reforçar tudo isso que vocês escutaram agora te explicando, tudo isso que vocês viram e fizeram, né? A página 120 a 126. Atividade de reforço 120 a 126. Tá bom? Do livro 165 a 169, 71 e 72, né? E
120 a 126 da atividade de reforço. Tia, a 170 é para fazer? A 170 é só a explicação. Então, você vai ver lá a explicação, vai ler e vai fazer, tá bom? 165 a 169, palavras derivadas. 170 é uma explicação, 171 e 172 é atividade, sob ou sobre, que é a diferença dos dois, tá bom? E a atividade de reforço, 120 a 126, tá bom? Quer rever novamente as aulas? Volta lá o vídeo no YouTube ou acessa a agenda eletrônica da escola ou vai no site www.escolapequenospassos.com.br, tá bom? Um grande beijo, até a próxima aula.